Olá, meu nome é Kevin, eu sou atualmente missionário aqui da F-Hop. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Florianópolis House of Prayer. Então, nós somos uma igreja que tem como a centralidade uma sala de oração. Então, também é uma base missionária. Nós temos mais de 100 missionários aqui trabalhando em tempo integral e realmente se colocando diante de Deus e para a glória dele e para aquilo que ele está fazendo nesse momento na face da terra. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do profético, né? Do profetizar, da profecia. E eu queria poder mergulhar um pouquinho com vocês a respeito disso. A gente não tem um tempo muito vasto para poder compartilhar algumas coisas, mas eu espero que esses pontos a quais a gente vai passar e citar possam trazer claridade, possam trazer entendimento a respeito do que se trata e de principalmente de como é o nosso coração em relação a isso, né? Então, para começar, eu queria orar, né, antes de mais nada. Jesus, eu quero te agradecer pela sua presença. Eu peço que você realmente conduza todas as coisas. Eu peço pelo seu Espírito trazendo entendimento, trazendo graça, revelando quem você é. Que à medida que nós falamos e realmente nos prostramos diante de você, eu peço que você realmente nos alicerce na sua verdade. Senhor, eu peço por entendimento a respeito do que se trata o profético, que não seja através das nossas experiências, dos nossos achismos, mas seja através da sua palavra, que é boa, que é eficaz, que é verdadeira e que nela nós podemos confiar. Então, Senhor, realmente que eu peço que você visite cada um que estiver ouvindo agora e que o seu Espírito, Senhor, abra o entendimento e alicerce essas verdades do interior de cada um deles. Eu te agradeço e oro assim em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então vamos começar, né? Eu acho que para começar, a gente tem que ter bem definido o que é a profecia. A profecia, ela é uma mensagem divinamente inspirada por Deus. Então, propriamente dito, a profecia em si é simplesmente a mensagem. Quando a gente fala a respeito de profecia, ela não é limitada simplesmente à palavra, como se, eu estou falando de profecia, então estou falando necessariamente do nosso Deus, né? Do Deus a qual a gente professa. Na verdade, a gente fala que profecia ela é mais abrangente no sentido de linguística. Ou seja, alguém pode falar a respeito de profecia sem ser necessariamente do nosso meio. Então, o que ele quer dizer com isso? Que uma pessoa recebeu uma mensagem de alguém e está transmitindo essa profecia. Geralmente é relacionado a aspectos do futuro. Mas quando a gente olha na Bíblia, né, ela não simplesmente fala do futuro, mas ela traz aspectos tanto do passado quanto do presente. Então, quando a gente vê no Antigo Testamento, em alguns momentos onde os profetas estavam profetizando, eles muitas vezes iniciavam com o aspecto daquilo que a pessoa ou a nação tinha feito e realizado, e daquele ponto ele trazia a consequência futura daquilo. Então, propriamente dito, essa é a mensagem, essa se trata da profecia. Só que quando nós entramos a respeito do espírito da profecia, ele se trata do coração a qual a profecia é realizada. Então eu queria abrir com vocês lá em, lá em Apocalipse, né, capítulo 19, no versículo 10, né, que diz assim: Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não façais tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Né? Então aqui nós vemos o relato de João em Apocalipse, e nesse momento ele está falando com um anjo, né, nos céus, e esse anjo diz para que ele não adorasse o anjo, né, mas que ele adorasse aquele que era devido, ou seja, Jesus. E ele nos retrata que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, a centralidade daquilo que se trata a profecia é testemunhar a respeito de Jesus, né? Então, quando a gente está falando a respeito do espírito da profecia, do que se trata o profético, nós estamos associando ao testemunho de Cristo. E quem que é o espírito da profecia? O espírito da profecia é o próprio Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele é responsável por nos testemunhar a respeito de Jesus.
Vamos aqui comigo em João capítulo 16, a partir do versículo 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vou-nos anunciará. Então, quando a gente está falando a respeito de testemunhar algo, né, agora a gente vai trazer para um contexto mais conhecido para a gente. O que é necessário para alguém se tornar uma testemunha de algo? Então, o que requer para que ela possa testemunhar? Requer que ela esteja no lugar, requer que ela tenha ouvido aquilo, requer que ela possa ter visto aquilo. Ou seja, é um ambiente presente. Então, uma testemunha, ela não fala de algo simplesmente que soube a respeito. Não, ela estava presente e testemunhou a respeito daquilo. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, como a gente viu aqui agora em João, Jesus fala que o Espírito Santo ele ia ouvir a respeito de Jesus e ia falar aquilo que ele tivesse escutado. Então isso mostra que ele era presente e que ele estava ouvindo aquilo que Jesus diz, e desse lugar ele nos encaminha para toda a verdade. Ou seja, hoje o Espírito Santo, o Espírito da profecia, ele tem acesso a tudo que Jesus pensa, a tudo que Jesus quer, a tudo que Jesus sente. Hoje ele esquadrinha as profundezas de quem Deus é e nos revela. Ele é o responsável por nos mostrar e testemunhar a respeito de Jesus. Olha aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, a quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então aqui nós vemos, né, que esse retrato de que o Espírito Santo ele esquadrinha até as profundezas do coração de Deus. Então ele tem acesso total, ele é Deus. O Espírito Santo se trata da pessoa de Deus, né, como um ser trino que ele é. Ele entende, compreende e participa tanto com o Pai quanto com o Filho. E ele é o responsável direto por operar hoje na igreja e nos testemunhar a respeito de Jesus. Nós não temos como ter revelação de Cristo se o Espírito Santo não assim trazer revelação. Se o Espírito Santo assim não gerar esse entendimento, não abrir os nossos olhos, não abrir os nossos ouvidos, nós não poderíamos conhecer Cristo. Então nós não poderíamos ter o testemunho de Jesus. Então isso a gente tem que deixar bem claro. O Espírito da profecia, ele traz o testemunho de Jesus. Ou seja, do que se trata a profecia em si? Muitas vezes a gente coloca um foco muito intenso a respeito da mensagem. Nós enfatizamos muito, talvez, aquilo que traga impacto, aquele que está falando a mensagem, ou então como nós interagimos com essa mensagem recebida. Só que, na verdade, o que se trata, a essência do profético, é, na verdade, de quem liberou a mensagem, né? Então, o profético em si se trata da pessoa de Jesus. O profético nos deve apontar para Deus. Não é quem está falando a mensagem, não é a mensagem em si, mas é o autor da mensagem. Nosso foco tem que ser, com o profético, o testemunhar a Jesus. Nosso principal foco, quando nós estamos buscando e falando de profecia, de profético, é Cristo. E isso a gente tem que ter muito bem alicerçado nos nossos corações, porque quando a gente tem isso alicerçado nos nossos corações, nós protegemos e nos guardamos de aspectos que podem preencher e tomar o nosso ser. Ou seja, o nosso pecado, muitas vezes. Nós, muitas vezes, ao recebermos ou vemos alguém profetizar, nós acabamos idolatrando aquele que está liberando a profecia,
Ou então nós ficcionamos tanto em relação à mensagem recebida que nós tornamos a mensagem mais importante do que aquele que liberou a mensagem, aquele que é o autor da mensagem. Então, eu acho que para início a gente precisa ter isso bem alicerçado. Estamos falando de profecia, estamos falando a respeito de Jesus. Estamos falando a respeito de levar uma pessoa a se relacionar com aquele que está falando, a realmente conhecer aquele a qual liberou a mensagem, certo? Esse eu acho que é o primeiro ponto, que é o primordial e muito importante. Então, a profecia sendo a mensagem propriamente dita, mas o espírito da profecia, o profético, ele se trata a respeito de testemunhar a Jesus. E qual que é o propósito de quando nós profetizamos ou quando a gente libera algo profético nesse sentido? Ele causa algo. Testemunhar a respeito de Jesus vai causar algo na pessoa, vai causar algo na igreja. Então a gente encontra lá o propósito da profecia em 1 Coríntios 14, no versículo 3, que diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, quando nós liberamos uma profecia, ela vai gerar edificação, ela vai trazer uma exortação ou ela vai trazer uma consolação. Não quer dizer que toda vez que você profetiza, todos os três elementos vão estar acontecendo. Às vezes só aspectos de um acontecem em determinada profecia. Mas uma profecia pode também conter os três ao mesmo tempo, né? Então, o que é esse edificar? Quando a gente está falando de edificação, nós estamos falando de santificação. O que nós estamos falando é a respeito de edificar o nosso próximo, ou edificar a igreja, à imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, é o processo de santificação interno do nosso caráter, da nossa visão, da nossa maneira de viver, de todo o nosso ser sendo impactado pela revelação, pelo testemunho de Jesus e nos transformando à imagem dele. Então, quando o propósito da profecia, quando nós recebemos a profecia, ela vai gerar esse tipo de transformação. Eu creio que edificação, ela pode sempre estar presente nesse sentido de, mesmo quando está exortando, na verdade o propósito é para edificação. Tanto quando a gente está edificando, também vai trazer uma consolação nesse sentido. Exortação, a maneira como eu enxergo exortação, que é uma outra palavra que também se encaixa muito bem, é a respeito de encorajamento. Ou seja, uma exortação, ela te tira de um lugar para te apontar para um lugar correto, né? Isso acontecia muito no Antigo Testamento, onde os profetas, ao profetizarem, eles muitas e muitas vezes estavam apontando para que o povo olhasse para Deus e voltasse para a aliança a qual Deus fez com o povo. Então não era simplesmente o fato de apontar o erro, não era simplesmente o fato de apontar problemas, o fato era de apontá-los, trazer luz a respeito desses problemas ou a respeito dessas faltas, para que desse lugar eles voltassem para o lugar correto, se voltassem para Deus. Então não é simplesmente o apontar o erro, mas é também construir um caminho a qual a pessoa vai se achegar a Deus novamente. Nosso propósito em profetizar nunca não é para poder trazer condenação, não é para poder trazer simplesmente uma bomba em cima da pessoa. Na verdade, em amor, nós podemos trazer essa claridade e desse lugar nós ajudamos ela a enxergar Deus e a ir para um lugar correto. Isso é o sentido de exortação, é um encorajamento. Eu te encorajo a sair desse lugar onde talvez não esteja certo e talvez não esteja legal, para o lugar correto. Quando a gente fala a respeito de consolação, a gente está falando a respeito do próprio amor de Deus. Né? Jesus nos prometeu que o Espírito Santo seria aquele que nos consolaria. Né? Então, ele nos amaria, ele nos protegeria, ele nos guardaria. Ele seria aquele que, em meio a situações ruins, em meio a dores, em meio a tristezas, em meio a tudo aquilo que a gente pode sofrer de certo sentido, que Deus viria nos consolar. E esse também é um aspecto daquilo que a profecia traz, esse aspecto de trazer o amor de Deus e trazer a consolação de Deus. Ele realmente nos transforma, ele realmente nos
nos fortalece nesse lugar devido ao amor dele. Então a profecia ela carrega esses 3 tipos de propósitos: para edificação, a exortação e consolação. Se a gente olhar bem para esses 3 aspectos, ele é semelhante ao papel do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo é o que nos edifica e está transformando a noiva à imagem de Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos traz claridade, então ele realmente revela a justiça, o pecado e o juízo. E também o Espírito Santo é aquele que é o Espírito da consolação. Ou seja, a profecia ela está totalmente entrelaçada com o próprio caráter de Deus. Ela pode estar totalmente entrelaçada com o próprio agir do Espírito Santo em torno da noiva de Cristo. Isso é muito legal, porque nós vemos esse lugar de cuidado e transmissão de quem Deus é através de uma profecia. Agora, uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm em relação a profetizar é se todos têm um acesso, se todos podem profetizar, ou se é só um profeta que pode, ou enfim, são pessoas específicas. Então, para poder a gente separar isso, eu creio que existem 3 formas. Primeiro, quando a gente trata a respeito do profetizar, o profetizar ele é universal a todo cristão. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todo cristão, todo aquele que foi salvo, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, que foi cravado realmente pela misericórdia de Deus, e que o Espírito Santo agora habita em seu interior e transformou ele em um novo homem, ele pode profetizar. Por que ele pode profetizar? Porque ele vai testemunhar a respeito de Jesus. Isso é profetizar. Isso é o espírito da profecia. Ou seja, todos nós que fomos salvos possuímos o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, como eu disse, ele tem acesso ao coração de Deus, ao coração de Cristo. Ele nos faz conhecido isso, ele nos transmite essa mensagem. E desse lugar nós podemos profetizar. Algo bem importante de ser dito é que profecia só se torna profecia a partir do momento que ela é uma mensagem liberada. E mensagem liberada não quer dizer simplesmente na fala. Ela pode ser escrita, ela pode ser desenhada, ela pode ter outros aspectos. Mas ela carrega uma mensagem, ela carrega um testemunho de Jesus. Ela nos revela quem Deus é. Ela nos revela aquilo que Ele está pensando, aquilo que Ele está sentindo. Então, isso todos nós temos acesso, porque todos nós temos o Espírito Santo, né? Então, um pastor, ele vai profetizar. Um mestre, ele vai profetizar. Um apóstolo, ele vai profetizar. Alguém que está servindo em qualquer canto e fazendo qualquer coisa, sendo salvo, ele tem acesso a profetizar. Porque não se trata dele, se trata do testemunho de Jesus. Agora a gente entra numa outra classificação a respeito do dom profético, né? Quando a gente fala a respeito do dom profético, nem todos no corpo de Cristo possuirão esse dom. O dom, ele é dado conforme a vontade do Espírito Santo. Ele é distribuído conforme o querer do Espírito Santo. Vamos ver comigo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. E depois ele começa a citar a respeito dos dons espirituais agora, ele começa a falar a respeito da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, dom de profecia. E ele termina dizendo no versículo 11: mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. E continuando aqui no capítulo 12, no final do capítulo 12, no versículo 29, agora Paulo está questionando, ele começou a falar a respeito da unidade do corpo de Cristo, onde individualmente cada um é um membro, mas que juntos nós formamos um corpo, mas que cada um é um indivíduo diferente. Ou seja, ele compara muito com esse aspecto do corpo,
Então, tipo, eu posso ser o dedo do pé e meu irmão ele vai ser a orelha. Ou seja, eu tenho uma função diferente dentro do corpo de Cristo. Eu sou uma pessoa diferente dentro do corpo de Cristo. Mas eu faço parte de algo, faço parte do corpo de Jesus. Ou seja, a orelha ela nunca vai ser o dedão, mas o dedão também nunca vai ser a orelha. E isso é bom, isso é agradável, porque isso é a multiforme sabedoria de Deus revelando-se às pessoas. Não é um padrão nesse sentido. Então é muito importante que a gente tenha ciência de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos feitos, de qual forma Ele nos projetou, para que nós não queremos e nem desejemos ser alguém que nós não fomos projetados para ser. Né? Nós temos que buscar ser exatamente aquilo que Deus nos projetou para ser e desempenhar o melhor disso. Então ele diz aqui a respeito dessa diversidade, e ele termina aqui no capítulo 12 dizendo assim: acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todas as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Que nem todo mundo é apóstolo, que nem todo mundo é profeta, que nem todo mundo vai ter o dom de cura, nem todo mundo vai ter o dom profético, o dom da profecia. Então, o dom da profecia, ele é dado pelo Espírito Santo. Aí a gente entra num aspecto muito importante de como nós diferenciamos, então, se alguém, como um cristão, e ele pode profetizar, ele tem total acesso ao Espírito da profecia, e quem tem o dom profético. O dom profético geralmente vai ser uma pessoa que vai executar esse lugar de profetizar com muito mais constância, com muito mais com um tempo muito maior, né? Com muito mais vezes. Não é algo que alguém que profetiza de vez em quando, né? Não é alguém tipo assim, cara, uma vez no mês eu acabo profetizando para uma pessoa. Quem tem geralmente o dom de profecia vai ter isso numa escala muito maior, né? E não quer dizer que quem tem o dom que vai profetizar de uma maneira a qual ela é mais precisa ou não de quem não tem o dom. A precisão do dom profético ela não está atribuída a possuir o dom ou não. A precisão é totalmente de quem Deus é e daquilo que Ele libera. Se trata da mensagem dele. Não se trata do tanto que a pessoa tem ciência ou poder a respeito de algo. Se trata simplesmente de Deus liberando com precisão algo. Então, alguém que tem um dom, que não tem um dom, pode profetizar precisamente na vida de alguém. Não necessariamente que ela precisa ter o dom para isso. Mas alguém que tem um dom, geralmente tem muito mais facilidade. É algo muito mais simples, em certo sentido, o executar, fazer ou profetizar. E aí a gente entra numa terceira categoria, que a gente fala a respeito do ofício do profeta. Né? Em Efésios 4 fala a respeito do ministério do pastor, do apóstolo, do mestre, do evangelista e do profeta. Quando a gente está falando disso, a gente fala meio que é um ofício, é um encargo de Deus em relação à vida de uma pessoa. Eu creio que o ofício do profeta ele está totalmente relacionado hoje ao aspecto de igreja, a respeito da noiva de Cristo, a ensinar a respeito do profético e capacitar outros a fluírem nesse dom, a fluírem daquilo que é acessível e dado gratuitamente por Deus, através do Espírito. Então, o ofício do profético, ele vem como um capacitador no corpo de Cristo, um ajudador nesse sentido. É assim como um mestre, né? Um mestre, quando entende muito da palavra, ele mergulha na palavra, ele traz entendimento da palavra, ele vai te capacitar não só com o entendimento daquilo que diz, mas ele te qualifica, ele te capacita a que você possa ler as escrituras de uma forma correta, de uma forma devida. Então ele traz um papel de edificação para o corpo de Cristo a respeito de ensino. Assim como o profeta, ele vai ensinar o corpo de Cristo a como fluir e a como estar nesse lugar, né? De como ouvir a voz de Deus, de como interagir com Deus, de como crescer nesse lugar da profecia. Então ele é muito relacionado a essa parte de ensino.
e também como uma ajuda, como um auxílio para entender os tempos e estações a quais a igreja está passando, a quais a igreja está vivendo, e ele auxilia a liderança, ele auxilia aqueles que estão à frente, ou seja, o pastor, o apóstolo, ele auxilia essas pessoas que estão construindo a igreja de Cristo. Ele simplesmente traz um entendimento através das escrituras a respeito do final dos tempos, a respeito daquilo que está por vir, a respeito do retorno de Cristo. E ele testemunha a respeito do retorno de Cristo, trazendo esse entendimento correto e ajudando e auxiliando. Esse é o papel e o ofício do profeta hoje. Então, nós já falamos a respeito do que é profecia, nós falamos a respeito do que é o espírito profético, nós falamos agora a respeito do acesso ao profético, né? Tanto no sentido de profetizar, quanto no sentido do dom profético, e tanto no sentido do ofício do profeta. Então, algo que a gente causa muito, aproveitando também, é que nós classificamos qualquer pessoa que profetiza como já fosse um profeta, já olhando como talvez um ofício. E isso é muito errado. Não quer dizer que uma pessoa que profetiza, ela carrega o ofício de profeta, né? Ofício de profeta é algo para algumas pessoas no sentido de Deus assim distribuir para aquela pessoa e chamar aquela pessoa para aquilo. Então nós, que muitas vezes ouvimos uma pessoa liberar um profético, nós não podemos de cara já falar e associar aquela pessoa como o seu ofício. Isso acontece muitas vezes. Isso acontece muito no corpo de Cristo. Nós associamos muitas vezes uma ação com uma pessoa sendo aquilo. Isso, de novo, é um erro. O ofício de profeta, ele tem que ser construído, ele tem que ser respaldado, né, pela comunidade, pelo pastoreio, pela pessoa que está em volta. Ela não é simplesmente porque uma pessoa profetizou que torna ela um profeta. E a respeito de crescer no profético, é sempre importante ter pessoas maduras que possam nos auxiliar nessa caminhada e poder realmente nos estimular com a palavra verdadeira e nos enquadrar no lugar correto. Então, não dê uma autoridade que não é devida a uma pessoa que profetiza. Muitas vezes o que acontece é que, porque eu profetizei na vida de alguém, aquela pessoa já tá me dando uma liberdade ou uma autoridade sobre a vida dela que não é devida. Não é o fato de eu estar amando ela e profetizando a vida dela que eu tenho direito e autoridade sobre ela. Assim como qualquer tipo de profeta ou qualquer pessoa que esteja profetizando. Nós temos que ser pessoas que correm para as Escrituras, que correm para Cristo. Nós não podemos olhar como aqueles que são os mensageiros e idolatrar os mensageiros ou dar acesso ou liberdade a pessoas a quais não são devidas para isso. Então nós temos que ter muita sabedoria. E esse é um outro aspecto que eu queria conversar com vocês, a respeito do julgar a profecia. Quando eu estou falando de julgar a profecia, eu acho importante a gente entender a diferença do Antigo Testamento, quando a gente está falando a respeito de um profeta, de uma profecia, para um Novo Testamento. Há diferença, há coisas que transicionaram no meio desse percurso. Por que eu digo isso? Eu acho que os dois, eles encaminham sempre para Deus e testemunham sempre de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas a respeito de como nós julgamos e como nós interagimos com a profecia, ela é muito diferente. Quando a gente entra no Antigo Testamento, a gente vê que os profetas, eles eram julgados como a pessoa sendo profeta, né? Então, se um profeta falasse, necessariamente aquilo que ele estava dizendo era realmente Deus falando. Era Deus divinamente inspirando a pessoa e a boca daquela pessoa, transmitindo exatamente as palavras daquilo que ele queria dizer. E se ele não fosse um verdadeiro profeta e falasse que era, ele seria literalmente morto, porque estava atribuído à pessoa. Quem estava sendo julgado era o profeta. Olha comigo aqui em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 19.
E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então é Deus falando a respeito de um profeta, né? Ele está falando a respeito de que se o profeta falasse e a pessoa não desse vazão para aquilo que estava sendo dito, o próprio Deus ia requerer isso da pessoa que estava escutando a profecia. Porque essa era a autoridade que estava sobre a vida do profeta. E ele continua: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então o que a gente vê aqui, o próprio Deus, ele dá esse tipo de autoridade na vida do profeta do Antigo Testamento, e ele diz que se a pessoa não ouvisse aquilo que o profeta estava dizendo, ela seria, ela seria requerido a respeito de não ouvir o profeta falando. Seria cobrado por aquilo que o profeta disse e ela não deu atenção para aquilo que ele disse. Mas o profeta que se enquadrasse como eu sou o profeta, eu tenho o ofício de profeta e eu estou falando em nome de Deus, se ele não estivesse falando em nome de Deus, o próprio Deus fala que essa pessoa ia morrer. Então nós vemos no Antigo Testamento a pessoa sendo julgada, o profeta ele era julgado, a pessoa era o foco no caso. Agora, quando nós entramos no Novo Testamento, há uma transição. Vamos ver o que Paulo diz para a igreja de Tessalonicenses e para Coríntios. Né? Então, primeiro em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 20. Não desprezes as profecias, mas examina tudo, abraçando o que é bom. Então, o que ele diz aqui? Primeiro ele diz para não desprezar as profecias, mas examinar a profecia e abraçar aquilo que é bom. E em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 29, diz assim: quanto aos profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Ou seja, Paulo está instruindo a igreja que quando um profeta se levantar para falar, era necessário que a igreja julgasse. Tinha que julgar aquilo que estava sendo dito. A profecia que estava sendo liberada, ela era julgada, né? Então, o que nós podemos entender com isso? Que no Antigo Testamento, quem era julgado, quem era enquadrado, era a pessoa, o profeta em si. Quando nós entramos no Novo Testamento, quem é julgado é a profecia, é aquilo que foi dito, é aquilo que foi falado. Então, se ele está falando para a gente a respeito de examinar e abraçar aquilo que é bom, e tanto no sentido de julgar, o que nós podemos entender? Primeiro, são dois aspectos, de que se é necessário julgar a profecia, nos diz que a profecia pode conter erros. Porque se é como o Antigo Testamento, onde a pessoa falava e era divinamente falava, como a palavra de Deus, independente do que ela falava, era verdade. Era aquilo que Deus estava falando em ponto final. No Novo Testamento, não. A pessoa ela vai ser julgada. Então, ela diz que a gente pode errar quando uma profecia ela é liberada e que é necessário que nós julguemos aquilo que está sendo dito. E a gente pegue aquilo que é bom, no sentido daquilo que é verdadeiro, aquilo que é bíblico, aquilo que é coerente. Então, há uma diferença entre o Antigo Testamento de um profeta e hoje a respeito do que se trata a profecia. Mesmo aqueles que têm o ofício de profeta hoje, eles são sujeitos a falhas, eles são sujeitos a errar aquilo que está sendo dito. Não quer dizer que simplesmente ele carrega o ofício de profeta, que tudo aquilo que ele diz já está coerente e 100% correto. Não. Paulo nos diz que quando um profeta falar, nós devemos julgar aquilo que está sendo dito. Nós devemos reter aquilo que é bom. Nós não podemos acreditar
plenamente, 100% naquilo, sem antes nós nos levarmos aquilo para Deus, sem antes nós olharmos para as Escrituras e realmente provar aquilo que está sendo dito. E essa é a maneira a qual nós julgamos a profecia, através das Escrituras, através da palavra de Deus. Né? O que determina a verdade não é a pessoa. A pessoa ela não carrega a verdade por si própria. A verdade é a palavra de Deus. E ela julga aquilo que a pessoa ou o profeta está falando. Então nós, como cristãos maduros, temos que ser bons conhecedores da palavra de Deus. Nós temos que mergulhar nas Escrituras. Nós temos que mergulhar na verdade, para que aí então nós possamos julgar aquilo que está sendo dito. Você que receber uma profecia, a primeira coisa que você tem que fazer é correr para as Escrituras e julgar se aquilo é verdadeiro. Por mais agradável que possa soar a profecia, por mais agradável que possa ser transmitido aquilo, não necessariamente aquilo vem de Deus e não necessariamente aquilo é verdadeiro. É necessário que você converse com Deus, é necessário que você vá e julgue aquilo. Então essa diferenciação ela é muito importante, porque muitas vezes nesse sentido de dar autoridade sobre a vida de alguém que está profetizando, é isso que acontece. Porque um profeta, ele falou, nós já encaramos como a total verdade e aquilo é irrefutável. E isso é errado. Mesmo a pessoa que tem muitos anos de experiências, mesmo a pessoa que já tem um profético comprovado, já alicerçado, ainda assim é suscetível a erros. Teve pessoas que de renome hoje no cenário brasileiro que já vieram orar por mim e aquilo que elas falaram não condizia, né? São coisas que Deus nunca tinha enquadrado ou não está desenhando esses aspectos para a minha vida. E aquilo que eles falaram não se enquadravam. Então eu tinha que julgar, mesmo sendo um profeta de super renome no cenário brasileiro. Não quer dizer que ele estava certo simplesmente porque ele falou. E é algo muito importante que a gente tem que ter consciência, tanto no sentido de quem está recebendo, quanto quem está profetizando. Você é suscetível a erros. Você é um pecador. Eu sou um pecador. Então eu sou suscetível a errar. Eu posso receber uma mensagem de Deus pura, santa, perfeita, mas eu posso corrompê-la devido ao meu pecado. Eu posso transmitir ela de uma forma errada, eu posso entender ela de uma forma errada porque o meu entendimento ele é limitado devido ao pecado. Então nós temos que ter muita ciência que uma pessoa ela é suscetível a erro e ela tem que ser humilde o bastante para poder reconhecer que ela pode errar naquilo que ela está falando e quem está recebendo tem que ser bíblico o suficiente para saber que aquela pessoa pode errar. Então, tanto no sentido de quem profetiza quanto no sentido de quem recebe, é necessário que nós julguemos, que nós realmente possamos ir para as Escrituras e oremos a respeito, que nós deixemos realmente Deus falar e nos alicerçar na verdade. E esse é um outro ponto que eu já quero puxar com vocês a respeito da responsabilidade ao profetizar. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Nós podemos receber uma mensagem divinamente inspirada, mas se nós não formos sábios ao transmitir essa mensagem de uma maneira que gere edificação para a vida da pessoa, de uma maneira que leve essa pessoa a mais perto de Cristo, o que pode acontecer é que nós podemos receber algo puro e usar isso como um meio de machucar a vida da pessoa. Então, se a gente não souber se portar, primeiro entender nesse aspecto de que nós somos falhos e que somos pecadores, e de uma linguagem a qual ela seja produtiva, no sentido de amor, de amar a vida da pessoa, no sentido de trazer ela para uma realidade de Jesus, nós podemos causar muito mais dano do que benefício, mesmo sendo algo de Deus. Isso é muito importante porque nós temos que ter um zelo em relação a isso. Nós temos que ser pessoas zelosas e pessoas realmente que temem a Deus ao liberar uma palavra profética.
Então, eu acho que um lugar de um posicionamento de um coração diante de Deus e diante da pessoa que glorifique a Deus. Então, mais daquilo que é acertar a profecia, é o modo como você está transmitindo Deus para aquela vida. Na sua língua, ela pode ter vida e morte. Ela pode, Tiago nos diz, né, que é esse lugar onde aquilo que você fala, você pode causar muito mais malefício do que benefício. E o que eu digo com isso? Por exemplo, uma frase que muitas vezes nós queremos usar para poder profetizar é aquela famosa frase de assim diz o Senhor. Com essa frase, dependendo da pessoa que está dizendo, e até nesse lugar de um coração talvez que não entenda a fragilidade e a corruptibilidade do coração dela, ela transmite algo que às vezes não é necessário. Por que eu digo isso? Quando você diz assim diz o Senhor para uma pessoa, você está enquadrando ela, não há possibilidades de erro. Então você está dizendo que Deus falou exatamente essas palavras e que não há falha nisso. Então, muitas vezes as pessoas que não entendem que elas são suscetíveis a erros, ao usar isso, talvez elas vão profetizar coisas que não é Deus falando. Vão profetizar coisas que não é Deus transmitindo aquilo. E em nome de Deus elas fazem aquilo, e aquilo talvez para a vida da pessoa que está escutando, ela vai gerar uma falsa esperança, ela vai gerar um lugar de ver tanto a igreja como Deus de uma forma errada. Então, já viu aquelas pessoas, por exemplo, que um casal que está há muitos anos lutando para ter filho, que desejam ter filhos. E você chega e você fala que assim diz o Senhor, vocês vão ter tal filho, tal filho, tal filho. E se isso não acontece? E se for algo que você entendeu errado e você está afirmando que foi Deus quem disse isso? E nunca vai acontecer. O que gerou no coração daquela mulher? O que gerou em relação a esse casal? Isso foi sábio? Isso realmente levou eles mais perto de Jesus? Ou trouxe talvez uma esperança a qual você desejava para a vida da pessoa, mas que não era de Deus? Então nós temos que ser totalmente sábios da forma como pronunciar. Uma coisa que é sempre que é o que eu acho sabedoria ao profetizar é justamente o tipo de linguagem que você inicia, que você comunica. Quando a gente está falando que a gente tem algo que a gente recebeu de Deus, alguma revelação de Deus nesse sentido, transmita como se fosse algo que você sentiu, sabe? Então, por exemplo, cara, pro mesmo tipo de casal, cara, eu sinto que Deus um dia vai liberar um filho para vocês. Eu creio nessa realidade. Olha o tom de fala. Eu não estou estipulando que Deus vai fazer aquilo porque, tipo, assim diz o Senhor. Eu estou falando para aquele casal que eu tenho uma impressão de uma comunicação de Deus para o meu interior, a qual ele diz a respeito de um filho futuro. Eu não posso falar para aquela pessoa, por mais que eu tenha muita convicção, por mais que eu tenha muita clareza da parte de Deus que é a respeito disso, e afirmar algo de uma forma a qual possa trazer malefício. Se eu comunico isso, quer dizer que na verdade o que eu estou dando esse exemplo, mas eu diria que não é nem sábio você profetizar a respeito de filhos, profetizar a respeito de casamento, profetizar a respeito de destinos e apontar destinos a quais você não tem certeza. Eu não recomendaria de forma nenhuma fazer isso, mas só usando um exemplo no sentido da comunicação. A comunicação vai determinar muito a forma como uma pessoa vai receber aquilo que está sendo dito e a forma como ela vai se relacionar com a profecia que ela recebeu. Então, nós temos que ser muito sábios com aquilo que a gente fala, nós temos que ser zelosos com aquilo que a gente afirma que é de Deus, sendo que a gente pode estar errado naquilo que a gente está falando, sabe? Não é importante que você acerte o profético, é importante que Cristo seja revelado de uma maneira verdadeira.
e não que você seja aplaudido porque você acertou um profético ou porque o seu próprio desejo foi transmitido como se fosse o de Deus. Você não é senhor sobre a vida das pessoas, nós não somos senhores sobre a vida de ninguém e nós temos responsabilidades com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente transmite. Então, ser sábio nesse comunicar, aprenda uma comunicação saudável, gere uma comunicação que vai produzir vida e que nesse lugar de parceria com Deus, você vai realmente transmitir o coração dele, revelar o Filho, revelar Cristo de uma forma correta. E aí a gente entra no último ponto que eu queria conversar com vocês, que é a respeito dos amigos do noivo. Quando a gente fala dos amigos do noivo, eu creio que essa é a maior característica dos profetas ou pessoas que fluem no profético nesse sentido que Deus está levantando. Eles são alicerçados em serem amigos do noivo. E o que é ser um amigo do noivo? Queria que vocês pudessem abrir comigo em João 15. Então Jesus está falando para os discípulos dele, após uma caminhada, ele está prestes a voltar para o Pai. E ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Então, o que é isso? Jesus está falando para aqueles discípulos, os futuros apóstolos, que ele não chamava mais eles de simplesmente servos, mas ele chamava eles de amigos. Por quê? Porque ele fez conhecido aquilo que era mais precioso no interior dele. Ele compartilhou com os amigos dele aquilo que estava no coração. Ele compartilhou o relacionamento pleno que ele tinha com o Pai, com os próprios amigos. Ele se fez conhecido para os amigos dele. Ele não simplesmente chamou eles para caminharem juntos como o senhorio dele, mas mesmo caminhando junto, ele dividiu aquilo que era mais precioso para esses e eles faziam parte como amigos. Isso é a parte de próprio Jesus chamando os seus discípulos, chamando os seus apóstolos, chamando nós hoje de seus amigos. Pessoas a quais ele quer compartilhar aquilo que ele sente, aquilo que ele acha, pessoas que estão interessadas em saber qual o relacionamento dele e aquilo que ele está fazendo. Esses são chamados amigos de Deus. Esses são chamados pessoas a quais Deus quer liberar aquilo que vem dele para a vida dessas pessoas. E outra coisa é no sentido de Jesus nos olhando como amigos. E outro sentido é nós como os amigos, como nós olhamos para Jesus. E para mim, a melhor definição do que é ser amigo de noivo vem de João Batista. Em João capítulo 3, versículo 29, João diz assim: aquele que tem a noiva é um noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. Então, para mim, um coração de amigo é muito coração que nem igual o João Batista. O primeiro aspecto que eu vejo aqui que ele diz que aquele que tem a noiva é o noivo. Então, um amigo, ele já sabe a posição que ele tem. O amigo sabe que a noiva não pertence a ele, que a noiva pertence ao amigo dele, pertence ao noivo, pertence a alguém. Então, a atenção da noiva, ela nunca pode estar no amigo, ela não pode focar o amor dele no amigo, mas sim a noiva deve amar o noivo, a noiva deve amar Jesus. Então, como amigo, eu entendo a noiva a qual eu sou pertencente, mas também a qual eu sou um instrumento de edificação. Eu entendo que ela pertence a alguém e não é a mim e não deve ser apontada a mim. Então, eu como amigo, eu vou apontar para aquele que é devido. Eu vou apontar a noiva, aquele a qual ela deve amar. O outro ponto diz assim: mas um amigo do noivo que está presente, ou seja, um amigo ele está presente. Isso fala no lugar de intimidade, isso fala no lugar de companheirismo, isso fala no lugar de eu estou aqui para você.
Eu estou aqui, Jesus, para estar do seu lado. Eu estou aqui, Jesus, para me relacionar com você. Eu não estou distante, eu estou presente com você. Isso fala a respeito desse lugar de intimidade. E fala a respeito desse lugar de intimidade, não só ele estava presente, mas ele diz que ele escuta o noivo. Ou seja, no lugar de intimidade é que nós podemos ouvir a voz do nosso amado, que nós podemos ouvir a voz do nosso amigo, que nós podemos ouvir a voz de Jesus. É no lugar de intimidade que relacionamento é gerado. É no lugar de simplesmente parar e escutá-lo, de nos silenciar, de nos silenciar o nosso ser de tantos questionamentos, de tantas coisas, e parar para escutar aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele quer transmitir. Lembre-se, quando Jesus chamou os discípulos de amigos, foi ele quem falou a respeito do coração dele para aqueles amigos. Não foi os amigos falando a respeito de algo, foi os amigos escutando. Então, para ser um bom amigo, seja alguém que escuta o noivo, seja alguém que está pronto a ouvir aquele que é o seu amigo. E João diz que ao ouvir o noivo, a alegria dele é completa, que ele se regozija com a voz do noivo. Isso fala de um coração de um amigo que tem prazer no próprio amigo e na voz do amigo dele. Ele não está interessado, propriamente dito, na mensagem que vai ser transmitida. Ele está interessado no próprio amigo. E a felicidade do próprio amigo é aquilo que traz gozo, que traz satisfação para um verdadeiro amigo. E eu creio que Deus está levantando essa geração em relação ao profético de amigos do noivo, pessoas que realmente vão se interessar mais pela voz dele, se interessarão mais por aquilo que ele está transmitido do coração dele, daquilo que é o próprio benefício para si próprio. Pessoas que vão estar comprometidas a ouvir aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está realizando. Pessoas que estão comprometidas a amar aquilo a qual ele ama. Ou seja, ele ama a noiva dele, e através do amor de Cristo em nós, isso vai ser expressado através da voz dele. Então eu creio que esse é o coração e a centralidade daquilo que Deus tem levantado como nação, mas como corpo de Cristo em relação aos profetas, ao profetizar, ao entendimento correto. Tudo que a gente está falando, tudo que a gente conversou, de novo a gente aponta, se trata de Cristo. Se trata do noivo, se trata daquele que voltará e vai reinar sobre todas as nações. Então, vocês que querem crescer no profético, vocês que querem crescer no entendimento e conhecimento, primeira coisa que deve ser feita, a primeira coisa que você quer crescer no profético, ame a Deus, ame a Jesus acima de todas as coisas. E desse lugar, o seu profético, o seu agir, Deus te usar, vai ser natural, vai ser normal. Claro que Paulo nos diz que nós aprenderemos como profetizar. Então ela é uma jornada. Você não vai saber plenamente como profetizar de um dia para a noite. É uma jornada de crescimento, é uma jornada de maturidade, é uma jornada a qual você vai conhecer a Jesus e transmitir a Jesus desse lugar. Então, eu oro e eu quero terminar orando em relação a isso, para que Deus encontre amigos em vocês, para que Deus realmente possa procurar em vocês, encontrar pessoas a quais querem ouvir a voz dele e querem transmitir e testemunhar de quem Jesus é. Então, Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está escutando esse vídeo, cada pessoa que está nesse momento, Senhor, diante de você. E eu peço que você encontre os seus amigos nessa hora. Eu peço, Senhor, que você encontre pessoas que te amam verdadeiramente, pessoas que vivem o primeiro mandamento, te amar de toda força, com todo entendimento, com todo o coração, Senhor, com todo o ser delas, que te amam e são devotas a você, Senhor. E eu peço, Senhor, que você libere, Senhor, entendimento. Eu peço, Senhor, que você abra ouvidos, que você abra olhos e que realmente alicerce eles a respeito daquilo que é o profético. Hoje eu te peço, Senhor, encontra amigos genuínos que estão mais interessados naquilo que interessa a você e se regozijam com a sua voz, se regozijam com a sua alegria do que a si próprio ou o benefício próprio deles, Senhor. Então, Jesus, eu peço, Senhor, que entendimento seja liberado e, novamente, Senhor,
Acha os seus amigos, Espírito Santo, sopra no coração deles nessa hora, fala com eles aquilo que é um coração de um amigo e como nós devemos crescer nesse lugar, Senhor. E através do profético, Jesus, eles possam te conhecer acima de tudo, que você seja sempre o centro em relação ao profético. Eu peço realmente graça sobre a vida dos meus irmãos, para que eles possam crescer nesse lugar de conhecê-lo e expressar, Senhor, aquilo que está no seu coração. Eu oro assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu te falei, isso é só uma pincelada de tudo aquilo que é o profético, mas espero que vocês tenham sido abençoados. Abraço.